Fala, galera! Hoje vamos reagir à volta do melhor atacante da América do Sul. Quem é? É o nosso grande centroavante Pedro. Craque demais. Fez muita falta, logicamente, mas a gente tem bons jogadores também. E hoje é a alegria total. Mais um jogo, o último jogo para a grande final. E com total satisfação que vamos ver nossos colegas aí falando sobre essa volta do Pedro aí. É porque vai estar só cobrindo no Mundial, né? Só isso. Reclamando de boca cheia. Esse aí não tem o que reclamar. Quando é a festa? Terça-feira. Você quer voltar ou não? Perdi. Você troca? Você volta em vez de fazer a final? Não, porque vai ter um Flamengo e PSG nessa final aqui. Eu quero ver esse jogo. Boa. Bruno Braz, e vai ter um Flamengo e PSG, se vencer o Pirâmides no sábado, é claro, mas porque ganhou ontem, né? Não foi um jogo fácil, né? Foi um jogo que o Flamengo teve suas dificuldades ali, especialmente no primeiro tempo, mas depois o negócio desenrolou, a Arrascaeta fez 2 gols e o Flamengo passou dessa fase, passou dessa estreia. Hoje já teve treinamento, ou seja, o time já está focado no fim de semana e quero saber já o que está rolando hoje, né? O que rolou hoje no treino. A dúvida que todos os dias eu te pergunto, você já deve estar cansado. E o Pedro e tal? Pedro, eu sei que hoje participou da atividade. Será que temos alguma esperança de contar com o Pedro já na semifinal? Ou, de repente, na final também? Pois é, o torcedor do Flamengo que foi dormir feliz, né, com a vitória do Flamengo ontem, uma vitória suada, né, de passagem, mas o que importa é que passou. Teve uma boa notícia hoje já, que foi Sabadão, Pedro participando com o grupo com bola pela primeira vez depois da lesão, né? As outras atividades que ele tinha feito com bola, o homem tá voltando, né? Então era mais uma questão ali do processo de recuperação. Hoje, pela primeira vez, ele não tinha fisioterapeuta do lado dele, estava junto dos companheiros. E assim, o tempo que a gente acompanhou a atividade, né? Não é muito tempo, né? Hoje em dia a gente acaba acompanhando só por 15 minutos, mas no tempo que a gente acompanhou, ele aparentou não ter nenhum tipo de limitação física, o que aumenta a expectativa de talvez ele conseguir jogar essa Copa Intercontinental. Caso não consiga estar à disposição aí para o sábado, o Flamengo avançando para a final, tem mais alguns dias, né? A final é no dia 17, na outra quarta-feira, contra o PSG, né? Se o Flamengo passar. Então, assim, o Pedro teria mais alguns dias de recuperação, mas eu já acho até que ele pode até, de repente, ficar à disposição para o jogo contra os egípcios no sábado. Lembrando que ele já ficou no banco completo ontem, dá trabalho, hein? Mas dá trabalho. Não tinha condições de jogo, tá? Ele ficou ali, sentiu o gostinho, mas ele não tinha condições de entrar em campo ontem. Só que hoje já treinou com bola, então, assim, ele gera essa expectativa boa aí no torcedor de, quem sabe, contar com o seu camisa 9, né? Seu centroavante aqui no Intercontinental. Ô Braz, outra apuração que você traz no All Sport também, né? Foi o que atrapalhou o Flamengo nesse jogo de ontem, que não foi um jogo fácil. Eu achei muito curioso, porque um dos fatores, né, o que virou ali conversa de vestiário, foi o gramado. O gramado estava ruim? Não, o gramado era bom. E isso que foi o problema. Como é que foi essa história? Pois isso foi muito curioso, porque assim, esse PVC viu o jogo, acompanhou a partida, acredito que sim. Os primeiros minutos, o Flamengo não estava conseguindo trocar Braz? A gente estava fazendo um programa aqui e ele só bisbilhotando ali o iPad dele, mas depois ele viu de novo. Bisbilhotando o programa. Exato. Eu falava com ele me ignorava. Ele só tava... E quarta que vem tem a final, então prepare-se. Isso aí. Mas depois ele viu, porque ele é muito Caxias. Nos minutos iniciais, o Flamengo estava tendo muita dificuldade na troca de passe, a bola estava escapando, né? Até o Felipe Luiz utilizou essa expressão, né? Que a bola estava escapando. E aí, quando a gente foi na zona mista perguntar sobre isso, a maioria dos jogadores admitiu que o fato do gramado ser perfeito acabou tendo uma dificuldade de adaptação ali no início. Todos eles elogiaram muito, falaram que o gramado estava em perfeitas condições, só que eles dizem que
no Brasil não existe nenhum gramado parecido com esse. E a conversa que eu tive com o Cebolinha foi até meio que particular ali, porque eu acabei ficando na zona mista, o pessoal foi ali para a coletiva do Felipe Luiz. Se Deus quiser, vamos estar lá, hein? Aí da redação do Felipe. Eu fiquei lá, e nisso passou o Cebolinha, que sozinho, fiquei conversando com ele. E aí eu tentei me aprofundar um pouco mais. Assim, o Cebolinha é um cara bem esclarecido, então ele conseguiu explicar um pouco melhor. Falei assim, tá, então me explica qual a diferença do gramado daqui para um gramado bom do Brasil. Aí ele citou, por exemplo, a Neoquímica Arena como o melhor gramado do Brasil. Só que ele falou que nem a Neoquímica Arena chega perto do gramado daqui, que ele diz que os gramados do Brasil são mais secos. Então ele viu essa como a principal diferença. Depois o Léo Ortiz também admitiu que demoraram a se adaptar por conta do campo. O próprio Felipe Luiz também citou bastante a questão da bola. Ele falou que a bola é muito lisa. Que gramado, hein? E aí também foi outro ponto que fez a bola escapar do pé dos jogadores na análise deles. E o campo de treinamento deles também é igual, é perfeito, cara, é um tapete. Ontem eu até botei a mão na mão e falei, cara, será que isso aqui não é sintético? Não, mas não era. Depois eu perguntei lá, né? De fato não é realmente perfeito. O único, né, e aí não curiosamente, né, o Alexandro que... Essa conversa tá cada vez melhor, cara. Essa conversa de doido, né? Não, porque assim, cara, o gramado tava tão perfeito, mas tão perfeito, que eu fui ver se não era sintético. É maravilhoso. Aqui no Brasil a gente tem um grande duelo que é campo de plástico versus pasto de grama, né? O grande duelo campo de plástico versus pasto de grama. E quando o jogador vai lá e reclama que o campo tá tão bom, mas tão bom que não tem nenhum igual no Brasil, porque a gente tá falando dos pastos de grama tudo que existem aqui. Tem que mandar um carneiro cortar a grama. Como fazer no campo do São Cristóvão, cara. É inacreditável isso. E a gente tem esse debate a sério. E aí o Bruno faz essa observação que é absolutamente brilhante. Quer dizer, tava tão perfeito, mas tão perfeito que eu fui ver se não era sintético. Estranhei, né? Eu fui ver se não era sintético. Todo mundo reclama que o campo sintético é uma porcaria, mas o campo tava tão perfeito que eu fui ver se não era sintético. Eu lembro de alguém ter reclamado que o gramado do Corinthians estava muito bom um dia também. Não vou lembrar quem foi. Eu vou dar um Google aqui. Mas não é uma loucura? É uma loucura. É uma loucura. A bola tá muito redonda. Campo de plástico versus pasto de grama. É o nosso duelo. E aí o curioso foi com o Alexandro, que jogou 13 anos na Europa em grandes campos, né, pela Europa. Ele falou assim, isso foi uma questão muito individual, assim, foi falado, mas eu, se pudesse assinar um contrato, eu queria ter esse gramado todos os dias na minha vida. Olha que observação top. Mas assim, ele tá muito mais acostumado a jogar nesse campo, por exemplo, do que o Cebolinha, né, que foi outro cara que eu falei, o Léo Ortiz. Lembrei, o Leonardo Jardim. Leonardo Jardim falou... Não, o gramado da Neoquímica estava muito bom e atrapalhou o jogo do Cruzeiro. O Leonardo Jardim. Falou ele entende do assunto, tem lugar de fala. O Braz, só para deixar claro, quem foi ver se o campo era tão perfeito que não era sintético foi você, né? Não foi nenhum jogador. Sim, eu e mais uns da imprensa, a gente passou a mão assim no campo. Mas foi no do treino, mas o Cebolinha falou que o do treino é igual ao do jogo ontem, do estádio, do Ahmad Bin Ali, o estádio ontem, que é o estádio do Al Rayyan. E teve a bola também. Vamos ouvir o Felipe Luiz falando da bola lisa do jogo? Bom, cada jogo é um jogo. O que eu tô sentindo realmente que os jogadores estão em adaptação uma com o gramado, que é muito rápido, e a bola, principalmente, que a bola é muito lisa e ela escapa muito, ela acelera muito e os jogadores ainda estão em adaptação com essa bola. Vimos vários erros simples de domínio e de passe que os jogadores não estão acostumados a fazer. Pois é, Mussete, domínio simples de passe, principalmente no primeiro tempo, né? O time não estava encaixado, né? Estava errando muito, de fato, não conseguiu ter controle do jogo. Depois as coisas melhoraram. Em que pese o gramado bom, que atrapalhou o Flamengo, o que aconteceu além disso? O futebol do Flamengo ontem venceu, né, gente? Conseguiu reverter essa situação, superar o gramado bom para vencer o jogo com os gols do Arrascaeta. Lu, acho que rolou uma adaptação ao gramado durante a partida, né? O primeiro tempo foi bem complicado para o Flamengo. A gente estava aqui fazendo o programa, depois deu para reassistir.
E o Flamengo estava mal no primeiro tempo, errando mais passos do que de costume, errando os domínios, como o Braz e o próprio Felipe Luiz falaram. No segundo tempo, eu acho que mais acostumado, conseguiu se soltar. Não foi uma partida brilhante, até porque o Cruz Azul não é um time qualquer. O Cruz Azul fez frente, é um time organizado. É isso aí, galera. Tô muito feliz com a volta do Pedro. E foi até engraçado, né? Eles reclamando do gramado praticamente perfeito, né? Mas aí, Brasil, né? Não dá pra fazer a comparação lá, né? Lá é muito melhor, com certeza, né? Eles até pensaram que fosse um gramado sintético. E é isso aí. Felicidade total. Para agora no próximo jogo, se Deus quiser, tá tudo certo. E para a grande final. Galera, um abraço a todos aí. Tamo junto sempre. Valeu, gente.